Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Lenza e venho, por meio deste vídeo, explicar o que vai ocorrer hoje, dia 1º de fevereiro de 2021. Muitos estão pedindo que eu faça esse vídeo, que eu esclareça, e este é o meu objetivo. Muito bem, hoje ocorre a eleição tanto da mesa da Câmara como da mesa do Senado Federal. Eu gostaria de trazer aqui a imagem para mostrar, né, visualmente esta noção do bicameralismo federativo. Então, tanto a Câmara dos Deputados vai escolher, vai eleger a sua mesa diretora, e também o Senado Federal vai escolher, vai eleger a sua mesa diretora. E por consequência, conforme a gente vai ver ao final, você vai ter também formada a mesa do Congresso Nacional, que é uma composição que deriva da mesa da Câmara e da mesa do Senado Federal. Eu gostaria de lembrar que essas eleições elas ocorrem duas vezes durante a legislatura. O que é a legislatura? Legislatura é o período de 4 anos que corresponde ao mandato dos deputados federais. Nós estamos hoje na 56ª legislatura, 56. E a legislatura, ela, portanto, nesse período de 4 anos, você tem 2 momentos de eleição das mesas. Tanto para o primeiro biênio como para o segundo biênio. Você está observando, portanto, que os senadores da República, eles que cumprem mandato de 8 anos, eles vão passar por 2 legislaturas. Eu gostaria de trazer aqui, apenas para efeito de conhecimento, questão histórica aqui, que esta numeração, né, hoje estamos no meio da legislatura número 56, mas ela começa lá em 1826, é a primeira legislatura conforme você observa. Estamos, portanto, na legislatura 56, que vai de 2019 a 2023. É importante você entender porque de onde vem, porque estamos na 56, né? Essa numeração começa lá em 1826. E a legislatura, ela, portanto, como é o período de 4 anos, eu posso identificar na legislatura 4 sessões legislativas ordinárias. Eu já vou definir o conceito de sessão legislativa ordinária, mas ela está dividida em 4 sessões. Nós estamos agora entrando nesta semana na 3ª sessão legislativa ordinária. Tanto é que já está destinada aí esta convocação da 3ª sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura, marcada para quarta-feira desta semana. Acompanhe agora, dia 3 de fevereiro de 2021. Portanto, existem 2 momentos importantes, extremamente importantes essa semana. 1º de fevereiro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, inclusive na madrugada. Vocês sabem porque essa história de gravação na madrugada, como o dia a dia aqui da logística, né, meus amigos? E quarta-feira, dia 3 de fevereiro, e vamos inaugurar a sessão legislativa ordinária. Acho que vale a pena para que a gente possa... Porque, veja, o meu foco desta, não é, vou dizer uma aula, mas dessa conversa de hoje é falarmos sobre o que ocorre dia 1º, a eleição das mesas. Esse é o ponto importante. Mas eu gostaria de trazer aqui, veja, apenas para efeito de conhecimento, as chamadas reuniões ou sessões legislativas do parlamento. Elas são divididas, de acordo com a doutrina, a gente fala bastante isso no livro, em sessão legislativa ordinária, extraordinária, conjunta e preparatória. A gente vai falar, focar na sessão preparatória, mas eu quero falar um pouquinho de cada uma delas. Claro que o foco vai ser na sessão preparatória. Bom, vejam o que diz a Constituição no artigo 57 caput. Ela diz assim, ó, acompanhem comigo. O Congresso Nacional reunir-se anualmente
na capital federal, Brasília, de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Nos períodos entre essas datas, nós estamos diante de recesso parlamentar. Então, existem duas formas de você ter o parlamento se reunindo. O normal, que é a sessão legislativa ordinária, e ela então começa no dia 2 de fevereiro, e a gente vai ter marcado agora, está marcado para o dia 3, né, 3 de fevereiro, a terceira sessão legislativa ordinária da legislatura número 56, a 56ª legislatura. Então veja que no período de recesso, a chamada convocação extraordinária enseja a reunião extraordinária. Então, ou se reúne ordinariamente neste período, ou havendo a necessidade de reunião durante o recesso, é a chamada sessão extraordinária. É claro que o objetivo desse vídeo é só explicar, eu nas aulas, no livro, explico exatamente como funciona isso tudo, mas você entendeu claramente o que ocorre então no dia 3, conforme já está convocado. Dentre aquela divisão, eu coloquei sessão conjunta. E quando você fala em sessão conjunta, o próprio nome já está explicando, a reunião conjunta tanto da Câmara como do Senado. E isto vai ocorrer quarta-feira, dia 3 de fevereiro, uma sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa ordinária. Eles vão se reunir em conjunto. Aliás, isto ocorre no plenário da Câmara dos Deputados, mas há uma reunião conjunta dos deputados e dos senadores da República para inaugurar a sessão legislativa ordinária, que é a terceira desta legislatura. Ela está no 3º ano e por isso está ocorrendo nesta data. Muito bem, vamos focar então, e esse é o ponto mais importante, que tem gerado muita polêmica, muita discussão política, inclusive. Vamos falar um pouquinho desta eleição das mesas da Câmara e do Senado Federal. São as chamadas sessões preparatórias. E o conceito de sessão preparatória está definido pela Constituição. Vamos ler juntos o artigo 57, parágrafo 4º, que diz o seguinte: cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias. Vejam a expressão aqui, a partir de 1º de fevereiro, no 1º ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Isto eu já vou falar porque vocês acompanharam toda a discussão que surgiu em relação aos atuais presidentes da Câmara e do Senado, a discussão sobre a possibilidade ou não de serem reconduzidos para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. A Constituição, para mim, não tinha nem que se discutir isto, porque a questão é muito clara na minha visão, que são veda expressamente. Mas vamos falar um pouco mais, porque a discussão se deu na ação direta de inconstitucionalidade número 6524, julgada no dia 14 de dezembro de 2020. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, você está percebendo que a sessão preparatória, ela vai preparar o início da sessão ordinária. Por isso que ela é marcada num dia anterior, né? Então a lógica é dia 1º de fevereiro, claro que se caísse num domingo seria prorrogado para segunda-feira. E no caso do início da legislatura e do mandato, dá posse e elege a respectiva mesa. Agora nós vamos, nesta data que ocorre neste dia de hoje, não vamos dar posse para os membros, nós vamos eleger as mesas da Câmara e do Senado Federal. Então esse ponto é importante. Então existem sessões preparatórias em 2 momentos na legislatura. No início e depois, como o mandato é de 2 anos dos membros que ocupam o cargo da mesa e a legislatura é de 4, você tem agora uma nova eleição. Bom, visualizem então como a sessão ordinária começa no dia 2 de fevereiro, a lógica de a sessão preparatória ser anterior a ela. Muito bem, o que a gente precisa
saber para que eu possa explicar melhor por que está surgindo tanta discussão em relação a essa eleição. Primeiro ponto, vamos ler o que está previsto no regimento interno, tanto da Câmara como do Senado, para esta eleição. Eu copiei aqui o regimento interno para ficar mais fácil. Câmara dos Deputados, regimento interno, artigo 7º. A eleição dos membros da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigido maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio e maioria simples em segundo escrutínio, presente a maioria absoluta dos deputados, observadas as seguintes exigências e formalidades. Então, eu não vou reproduzir todo o regimento interno, mas o que eu estou destacando é a votação secreta. O Senado Federal também fala que a eleição dos membros da mesa será feita em escrutínio secreto, exigida a maioria de votos presente a maioria da composição do Senado e assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado Federal. Artigo 60 do regimento interno do Senado Federal. Então você tem já aqui, tanto na eleição que ocorre na Câmara como no Senado, a definição de que a votação será em escrutínio secreto. E eu gostaria de chamar a atenção que neste momento de pandemia que vivemos, houve um pedido, na verdade toda uma reivindicação para que pudesse haver a votação à distância. E foi definido, tanto pela Câmara como pelo Senado, que a votação seria presencial. E em razão desta definição, houve a impetração do mandado de segurança 37.647, e a ministra Rosa Weber entendeu que se trata aqui de matéria interna corporis e que não poderia alterar esta decisão que ficou estabelecida, no sentido de que a votação será exclusivamente presencial. Então você vai estar acompanhando na imprensa, na TV Câmara, TV Senado, nas televisões, as cabines de votação. Então é votação secreta, ninguém sabe, né, como vai se dar, ou quem vai votar em quem. Esta é a previsão. Esta previsão de votação secreta, como eu disse, está prevista no regimento interno. O regimento interno é que definiu. Não há uma previsão explícita na Constituição Federal de que essa votação tenha que ser secreta. É uma previsão regimental, né? Daria até para se discutir. O que se justifica de ser secreta a votação é a preservação dos parlamentares para que possam eleger com tranquilidade e não sofram pressões políticas, seja por orientação partidária, seja lá qual for esta orientação. Muito bem. O que eu gostaria de chamar a atenção é que houve muita movimentação no sentido de se tentar a possibilidade de os atuais presidentes concorrerem novamente. E eu já disse que o artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, no meu entender, ele é mais do que claro. Ele é cristalino, né? No sentido de que ele veda expressamente a eleição no período imediatamente subsequente. E este ponto vale a pena a gente chamar a atenção, porque havia, antes de uma decisão que a Suprema Corte proferiu no dia 14 de dezembro de 2020, uma orientação regimental interpretando o 57, parágrafo 4º. Veja, você lê o 57, parágrafo 4º, e ele é claro: é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Veja, ele veda expressamente. E no meu entender, eu sempre sustentei, na lógica do ministro Marco Aurélio,
No sentido de que não importa se é na mesma legislatura ou em outra legislatura, está proibido, está vedado a recondução para o mesmo cargo. Então, o presidente da mesa da Câmara não poderia ser candidato a presidente na eleição imediatamente subsequente, no meu entender, seja na mesma legislatura como também em outra legislatura. Lembrando que a legislatura que estamos no meio hoje é a 56 e é o período de 4 anos que corresponde ao mandato dos deputados federais. O ministro Marco Aurélio, no voto, no seu voto, numa manifestação esperada, porque esta é a lógica de interpretação literal que o ministro Marco Aurélio faz, ele diz, a tese não é, para certos segmentos, agradável, mas não ocupo, ou melhor, disse o ministro Marco Aurélio, ninguém ocupa nesse tribunal cadeira voltada a relações públicas, a reeleição em si está em moda, mas não se pode colocar em plano secundário o parágrafo 4º do 57. Eu concordo, eu tenho algumas posições contrárias ao ministro Marco Aurélio em seus votos, mas nessa aqui ele foi preciso na minha visão. Veja, o que está previsto no regimento interno da Câmara? Não se considera a recondução, veja que interessante, a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. E este entendimento foi ou é seguido, inclusive nós tivemos, se você olhar a história, você tem reconduções, na verdade, eleição daquele que já ocupava a presidência em legislaturas diferentes. No mesmo sentido, o parecer 555 de 98 da CCJ do Senado. Então, tanto o Câmara como o Senado já adotavam o entendimento de que, na mesma legislatura, o presidente da mesa da Câmara não pode sair novamente presidente da mesa da Câmara. O presidente da mesa do Senado não pode sair novamente presidente da mesa do Senado. Mas se fosse uma legislatura diferente, o que não é o caso agora, no dia 1º de fevereiro, aí poderia. Isso era o entendimento. Isso foi questionado no Supremo, e o Supremo discutiu, ou julgou esta questão na ADI 6524. O julgamento acabou dia 14 de dezembro de 2020. E para a minha surpresa, eu fiquei realmente surpreso, você tem a votação, o voto do ministro relator, ministro Gilmar Mendes, no sentido de que, declarando ser possível a recondução para o mesmo cargo na atual legislatura, e que foi acompanhado pelos ministros, acompanhem comigo aqui, meus amigos, acompanhem, Gilmar, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. O ministro Nunes Marques, ele foi um pouco mais contido, um pouco mais restrito, algumas ressalvas, mas você tem uma manifestação que inclusive inovou o próprio regimento interno, ampliando, na minha visão, com o máximo respeito. Essa interpretação, ela acabava, de certa forma, rasgando a Constituição, que é explícita ao afirmar ser vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Eu peço licença para que a gente possa ler aqui o texto novamente. Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. A proposta está no sentido de se desprezar esta vedação, que é explícita. E claro que a lógica do ministro Marco Aurélio é esta: olha, está proibido, não tem como você mudar isso. Veja, então, esta foi a linha do voto do ministro Gilmar Mendes, acompanhado aqui. E a gente tem a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, conforme já explicitei, era esperado este voto do ministro Marco Aurélio, que proibiu tanto na atual legislatura como em legislaturas distintas, o que eu concordo com o ministro Marco Aurélio, acompanhado por Carmen Lúcia e ministra Rosa Weber. Então você caminhava no sentido empatado, na verdade, empatado não, 4-3 aqui, você caminhava nesse sentido aqui, de proibir tanto na atual como em legislaturas distintas. E nesse sentido, o regimento interno da Câmara e do Senado, o parecer do Senado e o regimento interno da Câmara, eles, portanto, teriam que ser declarados inconstitucionais. Esta era a lógica que se tinha aqui.
Só que aí, a divergência aberta pelo relator foi acompanhada em parte pelo ministro, vamos colocar aqui, ó, ministro Barroso, Fachin e ministro Fux. Os três aqui sinalizaram esta tese aqui que eu vou ler para vocês. Então vamos ler. Não é possível a recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente dentro da mesma legislatura, mas admite-se, esses três, Barroso, Fachin e Fux, a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura. Então, eles disseram no voto, né? Neste dia que eu estou gravando, 1º de fevereiro de 2021, o acordo não foi publicado, né? Eu li os votos que foram disponibilizados, eu acompanhei a sessão, isso está explícito. Os três dizem, na mesma não pode, mas poderia em legislaturas distintas. O que você tem aqui, de maneira bastante curiosa, é que Gilmar, Toffoli, Alexandre de Moraes e Lewandowski permitiam a reeleição na atual legislatura e em legislaturas distintas. Então, se você for somar esta maioria com Barroso, Fachin e Fux, você tem uma maioria admitindo a possibilidade de eleição em legislaturas distintas. Então, o que você tem que dizer é o seguinte, o Supremo hoje é o que está aqui colocado na tese. A turma de divergência, Marco Aurélio, Carmen, Lúcia, Rosa Weber, Barroso, Fachin e Fux, não admitem na mesma legislatura. Mas, se você pegar a turma de amarelo e a turma de vermelho, formou-se uma maioria admitindo a reeleição em legislaturas distintas. Eu não concordo com esta decisão, mas foi a interpretação que a corte deu, né? Na linha do que já... Na verdade, a corte não inovou, ela manteve o que já vinha sendo feito e, inclusive, está no regimento interno da Câmara dos Deputados. Vou pedir licença para ler, né, o voto do ministro Barroso. Ó. Eu destaquei em amarelo. Não viola a Constituição a interpretação que vem sendo dada pelo Congresso de admitir a recondução em caso de prévio exercício de mandato tampão ou de eleição ocorrida em nova legislatura. Ministro Fachin, sendo constitucional válida a reeleição dos membros da mesa, desde que em legislaturas diferentes. E você já lembra o conceito de legislatura. O período de 4 anos corresponde ao mandato. Estamos na 56. O voto do ministro Fux, ele é bastante didático, então vou pedir licença para lermos. Como se vê, o verbete de referência não consiste em norma principiológica com elevado grau de abstração que comporte múltiplos sentidos. Há uma regra. Regra não se confunde com princípio. A regra, ela diz tudo ou nada, ou se aplica ou não se aplica. A regra impede a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente à do primeiro ano da legislatura. Veja, por outro lado, a mesma vedação não se aplica quando ocorrem mudanças de legislaturas, hipótese em que se trata de nova eleição. Então, muito bem. O que é que a gente tem hoje? O entendimento é o seguinte: os atuais presidentes da Câmara e do Senado queriam sair candidatos novamente. Eu vou daqui a pouco explicar a lógica. Por que existe por que está havendo tanto embate político para pegar esses cargos, para conseguir ser eleito? Eles queriam continuar. E aí foi questionado no Supremo, e o Supremo, no dia 14 de dezembro de 2020, confirmou que já existia. Está vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Esta proibição, ela vale na legislatura, mas se forem legislaturas diferentes, não ocorre esta vedação.
como nós estamos hoje, dia 1º de fevereiro de 2021, na mesma legislatura, está proibido. E por isso é que os atuais presidentes não puderam sair candidato novamente à reeleição, né, para o mesmo cargo. Muito bem. Um ponto importante. Quando a gente fala em mesa da Câmara e mesa do Senado, nós vamos observar que o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. Então, o presidente do Senado, que ocupa naturalmente a presidência da mesa do Senado, ele é também o presidente do Congresso Nacional. E o presidente da Câmara é o presidente da mesa da Câmara. Muito bem. Como é que define-se a eleição da mesa do Congresso Nacional? Você tem a Câmara, que vai eleger hoje, tem o Senado, que vai eleger a sua mesa hoje. E como é que fica a eleição do Congresso Nacional, da mesa do Congresso Nacional? Que tem várias atribuições de atuação em conjunto. Muito bem. Vamos ver aqui o que diz o 57, parágrafo 5º da Constituição. Isso é uma regra constitucional. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado. E os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na mesa da Câmara e na mesa do Senado Federal. Olha que interessante, você define o presidente, aí você vai alternando Senado, presidente, Câmara, Senado, Câmara, Senado. A mesa é o órgão responsável para a condução dos trabalhos das sessões conjuntas do Congresso Nacional. E aqui eu trouxe, para você visualizar, a atual, portanto, antes da eleição no dia 1º de fevereiro de 2021, comissão diretora ou mesa da Câmara, mesa do Senado e a mesa da Câmara dos Deputados. Você vai perceber então que o presidente do Senado, que ocupa a presidência da mesa do Senado, ele é então, vamos até grifar aqui, ele é então o presidente da mesa do Congresso Nacional. E aí então você vai ter eleição, as eleições vão ocorrer hoje, né? Presidente, primeiro vice, segundo vice e 4 secretários. Então, se o presidente do Congresso, portanto, o presidente da mesa do Congresso é o presidente do Senado, então o primeiro vice é o primeiro vice da Câmara. O segundo vice é o segundo vice do Senado. O terceiro vice é o terceiro vice, aliás, corrigindo, né? Vamos falar dos secretários, né? São só 2 vice. Então vamos corrigir aqui. Eu vou até mudar de cor para ficar mais fácil. Presidente, Senado. Aí a gente vai para a Câmara, tá? Aí o primeiro vice é o primeiro vice da Câmara. Ok. Aí nós vamos para o segundo vice, é o segundo vice do Senado. Ok. Aí o primeiro secretário é o primeiro secretário da Câmara. Maravilha. O segundo secretário é o segundo secretário do Senado. O terceiro secretário é o terceiro secretário da Câmara. E o quarto secretário é o quarto secretário do Senado. Perceberam? E aqui eu coloquei a atual composição. Olha lá. Senado, Câmara. Senado, Câmara. Senado, Câmara, Senado. É assim que funciona, né? A atual mesa do Congresso Nacional. Bom, então, para que a gente possa concluir a nossa conversa. Então, dia 1º de fevereiro de 2021 ocorre a eleição da mesa da Câmara e da mesa do Senado Federal. Vamos ter a eleição do presidente, o primeiro vice, segundo vice, 4 secretários e os suplentes de secretários. Tudo isso vai ser feito hoje, no dia 1º de fevereiro de 2021. Eleita a mesa da Câmara e a mesa do Senado, você já tem composição, portanto, da mesa do Congresso Nacional. Em termos de funcionamento, de como isso vai se dar,
a primeira eleição é do presidente. E aí o novo presidente eleito é que comanda a eleição dos demais cargos da mesa da Câmara e da mesa do Senado Federal. A pergunta que eu faço é: por que existe tanta discussão política? Por que se critica a interferência do presidente da República nesta escolha? Por que se fala o candidato do presidente da República para a mesa da Câmara? Por que está sendo discutido isto tudo? Porque o presidente da mesa da Câmara e da mesa do Senado tem poderes impressionantes. Eles têm poderes muito fortes, poderes políticos, poderes de agenda. Veja comigo. Primeiro ponto, o presidente da mesa da Câmara é o presidente da Câmara. O presidente da mesa do Senado é o presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso Nacional. Primeiro ponto importante, em termos de sucessão, eu até coloquei aqui, vamos trazer o artigo 80 da Constituição. Em caso de impedimento do presidente do vice ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência da República o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então existem, primeiro ponto, eles podem assumir a presidência da República, ponto bastante importante. E eu trago mais observações aqui importantíssimas. O presidente das casas tem poder de agenda. O que significa poder de agenda? Ele pauta o que ele quiser. Este é o poder de agenda. Este é o tamanho da força que ele tem. Então, as questões, as reformas importantes estão nas mãos dos presidentes aqui. Por isso que está sendo discutido, né, esta suposta interferência da presidência da República, interferência política que eu estou dizendo, porque haveria então uma maneira de se tentar colocar as pautas do governo em andamento, porque isso está nas mãos do presidente das casas. Isso é um ponto bastante importante. Vou destacar um outro ponto muito importante que tem o presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem competência para definir quando irá analisar o pedido de impeachment, podendo realizar exame liminar de idoneidade da denúncia popular, procedendo à rejeição imediata da acusação patentemente inepta ou despida de justa causa, e submete esta questão ao plenário da Casa na hipótese de eventual recurso. Então, primeiro ponto, existe um exame liminar feito pelo presidente da Câmara dos Deputados para analisar pedido de impeachment, e todos estão acompanhando os vários pedidos de impeachment que estão no parlamento. Então, isso é um dado muito importante. E havendo recurso, existe o poder de agenda de colocar o recurso para ser julgado na hipótese de indeferimento liminar de pedido de impeachment. Então, a questão que eu quero chamar a atenção é tentar explicar a razão de tanta discussão política que está por trás desta eleição. A questão não é tão simples assim, não é só, quero por vaidade ocupar o cargo. Na verdade, você tem aqui poderes muito fortes dos presidentes tanto da mesa do presidente da Câmara como do presidente do Senado Federal, e por isso toda essa discussão que a gente está observando. Amigos, com isto, espero, nessa conversa, ter trazido as informações importantes que ocorrem hoje, dia 1º de fevereiro de 2021, para eleições da mesa da Câmara dos Deputados e da mesa do Senado Federal. Vamos acompanhando isto tudo e vamos ver o que vai acontecer, né? O procedimento já está muito claro, há toda uma tradição histórica de como isso tem funcionado e a explicitação do Supremo para esses dois pontos importantes. Primeiro, a votação exclusivamente presencial, que foi confirmada no mandato de segurança 37.647, voto da ministra Rosa Weber, votação no dia 21 de janeiro de 2021, ministra Rosa Weber
no exercício da presidência da República. E também a interpretação que o Supremo deu em relação à questão de possibilidade dos atuais, na verdade, a definição da impossibilidade dos atuais presidentes de saírem candidatos. O que me pareceu a lógica. Apenas faço críticas a essa decisão do Supremo, que manteve a tradição, que já ocorria, que está no regimento interno, de possibilidade de recondução em legislaturas diferentes. A minha crítica é tanto a literalidade da Constituição, que na minha visão veda explicitamente, como também numa situação bastante particular de termos o presidente do Senado que ocupa 2 legislaturas e, teoricamente, por essa decisão, podendo sair candidato na legislatura seguinte, estando ainda no mandato, dependendo, porque ele cumpre um mandato de 8 anos, esse é o ponto que a gente chegou a falar. Bom, amigos, então acho que era isso, espero ter contribuído, estou à disposição, fiquem à vontade aí para fazer os seus questionamentos, vamos acompanhar como isso vai se dar. Certamente as televisões estarão mostrando isso tudo. Amigos, era isso. Queria agradecer. Forte abraço do professor Pedro Lenza. Espero ter contribuído. A gente se vê. Valeu.